Olá pessoal, bem-vindos de volta ao quadro Enduros por aí no canal da Probiótica. Hoje vamos contar uma biografia que eu gosto muito, espero que vocês gostem também, da nadadora americana Gertrude Erdelli, a primeira a atravessar o Canal da Mancha. Pessoal, antes da gente começar com a história da Gertrude, não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de histórias como essa que nos inspiram e que nos fazem ir mais longe. Por que eu queria tanto contar para vocês a história da Gertrude Erdelli? Porque é uma história que mexeu muito comigo, eu gostei muito e eu tenho ela como inspiração. Eu acho que ela serve de inspiração para todas as pessoas que acham que não conseguem e que depois, com muita tentativa, com muito esforço, vão conseguir os seus sonhos. Ficou bonita essa parte inspiradora, né? Mas realmente é uma história muito bonita. A Gertrude Erdelli, ela nasceu de uma família alemã, mas nasceu em Nova York em 1905. E ela nasceu no mesmo ano que teve um dos maiores desastres da história dos Estados Unidos, que foi quando afundou o barco chamado General Slocum. Foi um barco que estava num rio e ele afundou matando mais de 1000 pessoas. E o mais cruel dessa história é que quando essas pessoas morreram, elas estavam a praticamente 50 metros da margem. Mas você pode imaginar, 1905, não eram muitas pessoas que conseguiam nadar. E a maioria das mortes eram justamente de mulheres, que eram aquelas que menos podiam nadar, por questões sociais, por questões de preconceito, pela roupa pesada que elas carregavam. E esse desastre, que foi o maior desastre dos Estados Unidos até a queda das Torres Gêmeas, acendeu um pouco a preocupação das pessoas. Poxa, é uma coisa tão simples, a gente já sabe nadar, já tem uma cultura de natação, por que a gente não espalha, por que a gente não divulga mais? Por que a gente não faz as crianças aprenderem a nadar? A gente está perdendo pessoas morrendo afogadas por um simples, falta de cultura de natação, e principalmente das meninas. E foi nesse caldo de cultura que a Gertrude começou, ela e sua irmã, a serem incentivadas pelos pais a nadarem. Então eles sempre iam para a praia, aprendiam a nadar, e Gertrude se tornou uma das principais nadadoras americanas desse período. Inclusive, esse período é interessante da história da natação também, que foi quando foi desenvolvido o nado crawl. Pra gente é natural, né? Quando a gente hoje em dia, nessa época, assim, como assim desenvolver o nado? As pessoas nadavam como antes? Nadavam de diversas formas, cachorrinho, nadavam costa, mas não tinha o desenvolvimento do nado crawl propriamente dito. E nessa época era uma disputa entre o nado crawl da Austrália e o nado crawl americano que estava desenvolvido. E ela foi uma das primeiras a se aperfeiçoar nesse nado crawl americano, que se provou um dos mais competitivos e um dos mais eficientes estilos de natação. E Gertrude foi para Paris, nas Olimpíadas de 1924. Essa história é interessante também, apesar de possuir recordes mundiais. Aliás, eu até notei que ela quebrou 29 recordes entre os recordes americanos e mundiais na época. Apesar de ser a principal nadadora mundial nessa distância, quando chegou em Paris ela ganhou ouro no revezamento, mas foi só bronze no 100 e nos 400. Você fala, pô, mas como é que a principal nadadora no mundo não ganhou ouro em todas as provas? Isso é interessante, a gente não para pensar, mas as pessoas para sair dos Estados Unidos e competir na França, não tinha avião para todo mundo naquela época, era de barco. Imagina você nadador ficar num barco, 30 dias de viagem, que era mais ou menos a média que demorava, sem nadar. E sem nadar, porque não tinha piscina de 50 metros no barco. Ela, no livro, nas biografias dela, conta que os outros atletas olímpicos que iam, conseguiam fazer peso, conseguiam fazer algum tipo de treinamento, mesmo o pessoal do atletismo dava volta correndo em volta do barco e os nadadores ficavam parados lá, perdendo performance, enquanto os europeus seguiam treinando nos 30 dias antecedentes às Olimpíadas. Ela certamente não ficou com um ouro olímpico individual, mas marcou o nome na história, porque depois de abandonar as competições nas piscinas, Gertrude se invocou com um dos principais desafios da natação na época, que era atravessar o Canal da Mancha. O canal foi a primeira vez atravessado, a gente lembra, em 1875, pelo inglês Matthew Webb, que fez em 21 horas e 45 minutos. E foi um feito em tanto. Essa época da história é a época dos grandes feitos da humanidade, né? Aquela época que ainda esse tipo de coisa era capa de jornal. Hoje em dia, claro, são grandes feitos, mas dificilmente você vê na capa do jornal a pessoa que atravessou o Canal da Mancha. Mas em 1875 era aquela parte do Império Britânico que eles ainda queriam conquistar grandes feitos da humanidade, então queriam chegar na Antártida em primeiro, queriam conquistar os grandes cumes em primeiro, e a travessia do Matthew entra nessa parte do imaginário. E a Gertrude foi lá, com a cara em coragem, em 1925, um ano depois de voltar de Paris, foi tentar ser a primeira mulher a atravessar o canal. Ela não era a única que estava tentando, havia um grupo de mulheres tentando, mas ela que foi para ser a pioneira. Em 1925 ela estava muito bem preparada, mas ela tinha um técnico, Jabez Wolf, um cara que não vai ficar na história do esporte muito bem visto. Todos os livros que falam dessa primeira tentativa da Gertrude, que foi frustrada,
colocam boa parte da culpa, se não toda a culpa, no treinador dela. Um cara que tinha tentado 22 vezes atravessar o Canal da Mancha sem sucesso, não queria ver uma mulher tendo sucesso enquanto ele carregava aquela mágoa de nunca ter conseguido. Então ele fez o pace dela ser muito menor do que o necessário, ela falava para ela diminuir as braçadas, dizem que deu algo para ela tomar também que não fez bem, e por final ainda mandou uma outra nadadora tirar ela da água, fazendo ela ser desclassificada, porque uma vez que você é tocado por algum, já configura assistência. E ela ficou frustradíssima, né? Você pode imaginar alguém que estava bem treinado, que estava pronto para fazer a história, teve que abandonar, dando chance para as outras que estavam ali tentar ser a primeira a atravessar o Canal da Mancha. Mas ela não deixou por aí, não. Em 1926, ela voltou já com outro técnico, que é o Bill Burgers, que foi alguém que colocou todo o incentivo nela. Ela não só conseguiu ser a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, como diminuiu em 2 horas o recorde, fazendo em 14 horas e 34 minutos. E Gertrude foi, depois dessa façanha, tem até uma parte interessante da biografia dela, que quando ela chega, o pessoal da França pede o passaporte dela. Ela fala, cadê? O que você está fazendo aqui? Como assim atravessou o Canal da Mancha nadando? Não, ninguém chega nadando aqui, como assim? E aí, depois conseguiu desenrolar, conseguiu mostrar que era a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. As imagens dela sendo recebida nos Estados Unidos após o feito são impressionantes. Você tem Nova York praticamente parada com chuva de papel picado, recebendo aquela que fez algo que todo mundo achava que era impossível, né? A gente está num período de 1905 praticamente, você teve um acidente nos Estados Unidos porque muitas meninas não sabiam nadar, e no espaço de 20 anos você tem a primeira mulher a conseguir atravessar o Canal da Mancha, que era o grande desafio náutico, ainda até hoje um dos grandes desafios náuticos do mundo. Náuticos, quem nada, náutico também, desafios aquáticos do mundo. E até hoje a Gertrude é vista como uma pioneira do esporte e um dos ícones da natação, principalmente das águas abertas, né? E ela faleceu em 2003 com 98 anos, mostrando que a natação gera longevidade. E aí, já conhecia a história da Gertrude? Ficou inspirado também? Não deixe de se inscrever no canal, comenta aí o que achou do vídeo e esperamos você na próxima.